Olá, espaçonauta! Você com certeza já viu as imagens deslumbrantes do telescópio espacial Hubble, claro, né? Aquele retrato cósmico que parece pintura e as fotos infravermelhas de cair o queixo do telescópio espacial James Webb, mostrando galáxias na infância do universo. Mas e se eu te dissesse que a NASA está prestes a lançar, daqui a cerca de um mês, um telescópio que tem basicamente a mesma nitidez do Hubble, mas consegue enxergar uma área do céu mais de 200 vezes maior em um único clique? Pensa assim, o James Webb é a nossa lente zoom, a nossa teleobjetiva, um zoom absurdo, feita para espiar profundamente um pontinho minúsculo no espaço. Já o novo cara aí da vizinhança, o telescópio espacial Nancy Grace Roman, será a nossa lente grande angular. Em apenas um mês de observação, o Roman consegue mapear uma área do céu que o Hubble levaria um século inteiro para fazer. Gente, um século! Estamos prestes a ver o invisível em uma escala que nossos avós achariam impossível. Nesse vídeo, vamos explorar como esse gigante de 8 toneladas, que vai ser lançado em 30 de agosto de 2026, vai caçar mais de 100 mil planetas novos, mapear bilhões de galáxias e, finalmente, tentar resolver os dois maiores mistérios da física moderna, a matéria escura e a energia escura. E claro, né? Se você gosta dos mistérios do universo, já se inscreve aqui no canal para acompanhar todas as descobertas e também já manda aquele like para nos dar aquela força e atrair mais curiosos aqui para o canal. Gente, antes de falar da máquina, a gente precisa falar da personalidade que empresta o seu nome a esse equipamento incrível. Esse telescópio foi batizado em homenagem à doutora Nancy Grace Roman, uma pioneira que enfrentou barreiras que fariam muito marmanjo desistir. Em 1959, só 6 meses após a criação da NASA, ela se tornou a primeira chefe de astronomia da agência, primeira mulher a ocupar um cargo executivo na NASA, uma época em que as mulheres cientistas eram frequentemente empurradas para funções administrativas secundárias. Nancy simplesmente ignorou os nãos e seguiu em frente. A doutora Nancy ficou conhecida como a mãe do Hubble. E não foi um apelido fofo, não. Foi na raça. Ela passou anos batalhando no Congresso americano e na comunidade científica para aprovar o financiamento do telescópio espacial que mudou nossa forma de ver o universo. A frase clássica dela para convencer políticos reticentes era mais ou menos assim, abre aspas, pelo preço de uma noite no cinema por ano, cada americano teria 15 anos de descobertas emocionantes. Fecha aspas. Marketing científico de primeira, diga-se de passagem. E você, trocaria um ingresso de cinema por 15 anos de descobertas? Comenta aqui embaixo. Mas aqui vai o detalhe que arrepia. Já em 1959, Nancy foi uma das primeiras pessoas no mundo a propor que telescópios espaciais poderiam detectar planetas ao redor de outras estrelas, bloqueando a luz estelar, ou seja, usando um coronágrafo. Exatamente o tipo de equipamento que esse instrumento que leva o nome dela vai fazer agora, mais de 60 anos depois. Nancy faleceu em 2018, aos 93 anos. Em 2020, a NASA renomeou o projeto, antes chamado de WFIRST, em homenagem a ela. E que homenagem! Um telescópio que vai fazer exatamente o que ela sonhou 6 décadas atrás. Agora vamos à máquina, e ela tem uma origem, digamos, curiosa. O espelho primário do Roman tem 2,4 metros de diâmetro, tecnicamente o mesmo tamanho do espelho do Hubble, mas muito mais leve. E olha que feliz coincidência. Esse espelho foi um presente de uma agência de inteligência dos Estados Unidos, a NRO, a National Reconnaissance Office, que é tipo o primo espião da NASA. Originalmente ele foi fabricado para satélites espiões. Sim,
daqueles que olham para a Terra, não para o céu. A NRO tinha 2 espelhos sobrando e doou-os para a NASA em 2012. Um deles virou o coração do Roman, de equipamento de vigilância a explorador do cosmos. Reciclagem de alto nível, galera. Mas o verdadeiro segredo não está no espelho, está na câmera. O Wide Field Instrument, ou WFI, instrumento de campo amplo. É uma fera de 300 megapixels. São 18 sensores individuais, cada um do tamanho de uma bolacha, que captam luz visível e infravermelha próxima. Juntos, esses sensores cobrem um campo de visão de 0,28 graus quadrados. Quando a gente fala 0,28, pode não parecer muito, mas é simplesmente, gente, 216 vezes maior que o campo infravermelho do telescópio espacial Hubble. Para você ter uma noção aí do tamanho dessa imagem, se a gente quisesse exibir uma única foto completa do telescópio Roman em resolução total de uma só vez, seriam necessárias 500 mil televisores 4K ligados lado a lado. E isso cobriria a parede inteira de uma montanha altíssima. E eu não estou exagerando, gente. O pessoal da NASA fez a conta. Tecnicamente, o Roman não tira fotos. Ele cria panoramas massivos, com a mesma nitidez do Hubble, mas numa escala que a humanidade nunca viu. Ele é um Hubble em modo ultra turbo. Tenho certeza que você deve estar pensando aí agora, mas nerd, o que nós vamos fazer com um telescópio tão potente? E a resposta, gente, é de arrepiar. A missão científica principal do Roman é buscar resolver o enigma do universo escuro. E aqui vai um dado que deveria te deixar ligeiramente incomodado. Tudo que a gente vê, estrelas, planetas, galáxias, você, eu, seu cachorro, a tela onde você está me assistindo, compõe apenas 5% do universo. Os outros 95% são feitos de algo que a gente não faz ideia, não tem a menor ideia do que seja. A ciência chama de matéria e energia escura. E eu gosto muito de uma explicação do Jared Belker, do canal Digital Astronaut. E eu vou passar aqui para vocês agora. É o seguinte: matéria escura e energia escura podem soar estranho de fato, mas vamos partir do princípio que o termo escura significa simplesmente a gente não sabe o que é isso. Imagina então que você está numa trilha numa mata e encontra uma pegada de bota na lama. Você não vê a pessoa que fez a pegada e nem a bota, mas a marca está lá. Existe evidência de que uma pessoa usando uma bota passou por ali. É bem parecido com a matéria escura e energia escura. A gente não conseguiu observá-las diretamente, mas consegue ver a influência delas. Em outras palavras, a gente vê a pegada delas. A pegada da matéria escura é a gravidade. Uma gravidade extra que não conseguimos explicar de outro jeito. A gente vê isso na rotação das galáxias, por exemplo. As galáxias muitas vezes giram muito mais rápido do que deveriam. As estrelas dentro das galáxias deveriam ser arremessadas para o espaço, mas não são. Elas permanecem ali coesas. Tem muito mais gravidade nessas galáxias do que deveria ter. Cientistas estão atrás dessas pistas estranhas sobre a gravidade há 80 anos. E a gente chama isso de matéria escura. A pegada da energia escura é a expansão do universo. Ou melhor, é o fato de o universo estar se expandindo cada vez mais rápido. E ninguém sabe por quê. Então, os cientistas deram um nome para essa força de empurrão desconhecida: energia escura. Para você entender isso mais didaticamente, imagine um pão com passas. Conforme o pão assa e cresce, as passas que estão ali vão se afastando uma das outras. Mas cada passa continua do mesmo tamanho e com suas mesmas características. Porém, elas se afastam. É exatamente isso que a gente vê acontecendo entre as galáxias durante a expansão do universo. Cada galáxia está unida pela gravidade,
mas o espaço entre as galáxias está aumentando em todas as direções. A gente nem tem certeza de quão rápido exatamente é essa expansão. Astrônomos obtêm dois resultados diferentes dependendo do método científico que utilizam. Um problema chamado tensão de Hubble. Então, pessoal, estudar a matéria escura e a energia escura são exatamente o tipo de mistério feito para o telescópio espacial Hohmann. Uma das formas de fazer isso é através de um fenômeno natural chamado lente gravitacional. Qualquer coisa com massa suficiente, uma estrela, uma galáxia e, crucialmente, matéria escura, deforma o espaço ao seu redor, e a luz que passa por essa deformação se curva, basicamente criando uma lupa gigante feita pela própria gravidade. A gente não cria a lente gravitacional, a gente encontra as que existem no espaço e observa através delas. Também é uma forma de mapear onde a matéria escura está se escondendo. A gravidade entrega a localização dela. Nos dar mais pistas sobre a matéria escura e energia escura é exatamente o que o telescópio espacial Hohmann foi projetado para fazer. Gente, esse canal, o Digital Astronaut, é incrível. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link lá para o canal para vocês conhecerem e inscrever-se nele, vale a pena. E se você é fã aí dos nossos conteúdos e quer apoiar o nosso canal de forma direta, está aqui na tela o QR Code do nosso Pix. Gente, qualquer valor ajuda de verdade. Quando eu falo para vocês qualquer valor, é qualquer valor mesmo. Até 50 centavos faz a diferença para manter o canal aqui ativo, melhorar os vídeos, trazer mais conteúdos e continuar acompanhando missões incríveis como essa aí do telescópio Nancy Grace Hohmann. Mas o Hohmann não vai só desvendar o lado escuro do universo. Ele também vai fazer o maior censo galáctico da história. O telescópio vai apontar para o centro da nossa Via Láctea e monitorar 200 milhões de estrelas. Não, você não ouviu errado, não. 200 milhões de estrelas a cada 12 minutos. Gente, é um ritmo alucinante. E ele vai varrer todas essas estrelas buscando justamente por planetas em torno dela. A técnica usada se chama microlente gravitacional, Gravitational Microlensing. Funciona mais ou menos assim. Quando um planeta passa exatamente na frente de uma estrela distante, a gravidade dele age como uma minúscula lente, amplificando momentaneamente a luz da estrela de fundo. É um piscar fugaz, mas o Hohmann estará observando. A expectativa é que ele descubra mais de 100 mil exoplanetas. Isso mesmo, gente, 100 mil. Para efeito de comparação, em toda a história da astronomia, a humanidade confirmou cerca de 6 mil exoplanetas. O Hohmann vai multiplicar esse número por quase 20 vezes em uma única missão. E isso muda completamente a nossa estatística de onde a vida pode estar. Entre esses mundos, o Hohmann tem uma categoria especial para caçar, os chamados Rogue Planets, ou planetas órfãos. São mundos que foram ejetados de seus sistemas estelares e agora flutuam à deriva na escuridão do espaço, sem uma estrela que orbitam. Eles são extremamente difíceis de detectar, justamente porque não têm uma estrela hospedeira. Mas a microlente do Hohmann é perfeita para encontrá-los. Alguns cientistas estimam que podem haver mais planetas órfãos do que estrelas na Via Láctea. Sim, o universo é um lugar meio caótico, viu? Bom, gente, além da câmera WFI, o Hohmann carrega um segundo instrumento que merece aqui um capítulo à parte só para ele, o coronógrafo, Coronagraph Instrument. Diferente da câmera principal, o coronógrafo não é feito para pesquisas amplas. Ele é um demonstrador tecnológico, um teste de um conceito para tecnologias que vão equipar a próxima geração de telescópios caçadores de planetas. O objetivo é ambicioso. Ele vai bloquear a luz ofuscante de uma estrela para conseguir fotografar diretamente os planetas que orbitam ao redor dela. E como ele vai fazer isso? Com uma tecnologia que parece ficção científica. Dentro do coronógrafo existem espelhos deformáveis, cada um com milhares de atuadores,
tipo mini pistões, que mudam o formato do espelho em tempo real, compensando as menores imperfeições na luz que chega até eles. Esse sistema de Wavefront Control, ou controle de frente de onda, ajusta a superfície do espelho com precisão de picômetros, ou seja, trilionésimos de metro. O cronógrafo do Hohmann promete bloquear a luz estelar com uma precisão 1000 vezes melhor do que qualquer cronógrafo que já foi ao espaço. Ele vai suprimir o brilho da estrela hospedeira a ponto de revelar planetas que são 1 bilhão de vezes mais fracos em brilho do que a sua estrela. É como tentar fotografar um vagalume ao lado de um holofote de um estádio, a centenas de anos-luz de distância. Na verdade, o Hohmann faz meio que apagar o holofote. O alvo, a princípio, são Júpiteres jovens e quentes, planetas gigantes que ainda brilham no infravermelho por conta do calor de sua formação. Mas o verdadeiro objetivo a longo prazo é pavimentar o caminho para o Habitable Worlds Observatory, ou Observatório de Mundos Habitáveis, a futura missão da NASA que vai finalmente tentar fotografar diretamente planetas como a Terra orbitando outras estrelas. Um ponto interessante é que, diferente do Hubble, que orbita a Terra em meros 545 km de altitude, o que gera aquela chatice da Terra tampar metade do céu a cada 45 minutos, o Hohmann vai morar no ponto de Lagrange L2, a 1,5 milhões de quilômetros daqui da Terra. É o mesmo bairro do James Webb. Eles vão ser vizinhos. De lá, gente, a vista do céu é ininterrupta, sem a Terra atrapalhando, sem ciclos de dia e noite a cada meia hora. Um paraíso para os astrônomos. E ele vai precisar dessa visão limpa, porque o volume de dados dele vai ser insano. O Hohmann vai gerar 1,4 terabytes por dia de dados. É a maior taxa de transmissão de dados de qualquer telescópio científico da NASA. Para que vocês tenham uma ideia, gente, para comparar isso aí, seria como baixar 350 mil filmes em 4K todo santo dia. Para lidar com esse tsunami de informações, a NASA está mudando radicalmente a forma como os cientistas trabalham. Em vez de cada pesquisador baixar arquivos gigantescos para seu computador pessoal, os dados vão direto para a nuvem. Os cientistas vão rodar suas análises remotamente sem precisar ter um supercomputador embaixo da mesa. E o melhor de tudo, não haverá período de acesso exclusivo, chamado período de comissionamento. É que é o seguinte, normalmente quando um telescópio grande coleta dados, o pesquisador que propôs a observação tem um período de carência para essas imagens se tornarem públicas, tipo 6 meses a 1 ano. Com o Hohmann, isso não vai acontecer. No momento que os dados chegarem à Terra, qualquer pessoa com acesso à internet vai poder acessá-los. Qualquer pessoa mesmo. Você, eu, um astrônomo amador lá no Japão ou nas Ilhas Fiji. Todo mundo junto. Isso é ciência aberta na prática, gente. E isso vai ser incrível. Imagina agora as imagens incríveis que a gente vai ter acesso em breve. Só que é o seguinte, gente, você não precisa de esperar aí pelo telescópio Hohmann aí para ver imagens incríveis do espaço. Que tal comprar o seu próprio telescópio em nosso parceiro, a loja Photon Astro? É a maior loja de equipamentos e acessórios astronômicos do Brasil. Se você está procurando telescópios, oculares, filtros, binóculos, adaptadores ou acessórios para observação, vale muito dar uma conferida aí no nosso parceiro. E olha só, usando o cupom de parceria com o canal, esse que está aparecendo aí na tela para vocês, vocês ainda têm desconto nas suas compras. O link da loja, gente, está na descrição desse vídeo. E também o link de 4 telescópios para iniciar na astronomia. Claro, a gente ainda não tem telescópio espacial à venda lá na Photon Astro, por enquanto. E agora, gente, a melhor parte. Nós não vamos ter que esperar 10 anos para ver o Hohmann ganhar o espaço, como foi com o telescópio espacial James Webb. O Hohmann vai ser lançado no dia 30 de agosto de 2026, às 7h26 da manhã no horário da Flórida, 8h26 aqui no horário do Brasil.
a bordo de um Falcon Heavy da SpaceX. Será apenas o 13º voo desse foguete desde a sua estreia em 2018. Um foguete que já lançou de tudo, de carros elétricos ao espaço até satélites militares. Mas essa vai ser a carga mais preciosa, com certeza. O lançamento, gente, será da plataforma LC-39A, nossa velha conhecida lá do Centro Espacial Kennedy, a mesma plataforma de onde os astronautas da Apollo 11 partiram para a Lua. É a história saindo de onde a história já foi feita. E aqui, gente, vai um dado que merece aplausos. O telescópio espacial Nancy Grace Roman está sendo entregue 9 meses antes do prazo e com um gasto abaixo do orçamento previsto. Dá para acreditar? Numa indústria em que atrasos de anos e estouros bilionários de verba são a regra. James Webb! O time do Roman fez o impensável. Shodomagal Goldman, diretor da divisão de astrofísica da NASA, classificou como um feito incrível, an amazing feat. O custo total da missão está em 4,3 bilhões de dólares, o que, acredite, é considerado dentro do orçamento, ou melhor, até abaixo. O abastecimento do monstro já foi concluído no dia 25 de julho de 2026. 290 galões de hidrazina, o combustível que vai levar o Roman até o ponto L2 e mantê-lo em sua posição. A missão primária prevista é de 5 anos, mas o tanque de combustível leva combustível para pelo menos 10 anos. E um detalhe futurista, o Roman foi projetado para ser reabastecido roboticamente no futuro, ou seja, ele pode durar décadas se a NASA quiser. Isso é incrível, né, galera? Estamos prestes a abrir os olhos para uma nova era da astronomia, onde o Hubble nos deu a nitidez, o Webb nos deu a profundidade, o Roman vai nos dar a amplitude. Não se trata, galera, de um substituto, mas um novo membro no time. E juntos, esses 3 gigantes vão reescrever os livros de história. Em algumas semanas, o legado de Nancy Grace Roman vai finalmente alcançar as estrelas literalmente. E talvez, só talvez, a gente esteja prestes a responder as 2 perguntas mais antigas da humanidade. Estamos sozinhos? E do que diabos o universo realmente é feito? Se você curtiu esse vídeo, já manda aí seu like, seu hype e também já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a contagem regressiva já começou e eu vou cobrir cada detalhe dessa missão histórica. O cosmos está prestes a ficar muito maior. E é isso aí, galera. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.